Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Semana de Liga Europa. Sabemos ainda estamos um bocado aziados da ressaca do empate do Porto com o Famalicão, mas temos uma boa notícia. O Benfica também empatou e já agora perguntar-te o que é que achas em relação a isto. A minha opinião é de que no jogo, no Clássico, podemos até torcer por uma vitória do Benfica. Eu penso que seria até se calhar o melhor resultado contra o Sporting. Pode vir a acontecer. Eu tenho aqui falado muitas vezes do empate no Clássico, que será um resultado que eu até achava mais provável e que pode dar ao Porto novamente a vantagem que já tinha, e por isso é que eu acho, precisamente por causa desse clássico, que o Porto está em vantagem. Mas acho que é uma ótima notícia esse empate do Benfica. Outra ótima notícia é que o Neuen Pérez já está a treinou aliás integrado igual ao Rodrigo Mora, que nos dizem que é um jogador que não teve uma lesão tão grave, que foi só um susto que ele teve no jogo com o Famalicão. Ainda assim não acredito que ele jogue no jogo com o Nottingham, mas ao que parece ontem ele só tinha feito ginásio, mas hoje já treinou igual ao Neuen Pérez. E perguntar-te, se o Neuen Pérez estiver recuperado, o que é que achas, que com certeza vai recuperar ainda antes do final da época, se achas que ele ainda vai dar um contributo, se achas que o Perpich fica aqui numa situação complicada. E temos então esse jogo com o Nottingham, que está a ser muito falado na imprensa, está muita emoção do lado dos portistas, mais ou menos, mas nós vemos mais uma vez as narrativas, tudo a pôr o peso em cima desse jogo do Nottingham, porque claro que aos nossos rivais interessa que o Porto se canse muito nesse jogo para depois no campeonato escorregar. Isto nas narrativas deles, porque eu acho que no jogo com o Nottingham o Porto ainda pode ter algum efeito de seleções, embora como o Farioli vai rodar a equipa, alguns jogadores jogaram para seleções, inclusive por exemplo o Piatusevski já não pode jogar na Liga Europa. Vai ser uma equipa mais fresca naturalmente. Acho que o Porto deve mesmo blindar-se em relação a isso. Eu tenho falado muito até do Porto poder fazer um blackout, qualquer coisa, porque está muita pressão em cima do Porto, mas acho que a partir do jogo com o Estoril o Porto já volta a ser a equipa que era antes, porque o efeito de seleções vai se diluindo. Mas já vamos analisar tudo. Primeiro pedir que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Não te esqueças também de subscrever o canal rumo a essa meta de 12 mil subscritores. Depois em relação ao hype, não te esqueças também, se puderes deixar hype no vídeo de domingo. Estamos a subir lentamente, foi um vídeo que teve menos gente a assistir, teve muito a ver com essa frustração, estávamos todos ainda muito frustrados por aquele empate, não só por ter sido um empate, mas por ter sido no minuto que foi. Mas se puderes deixar lá o hype, se ainda tiveres algum, para ver se o vídeo, se conseguimos mais uma vez ficar em primeiro ou ali próximo, sendo que o Porto continua em primeiro, portanto acho que aqui o canal também tem motivos para continuar lá para cima no top 100 do hype. E depois, só antes de começar, mandar um abraço para os portistas de Cabo Verde e um grande abraço também para os portistas de Angola. Ontem tinha alguns espectadores desses dois países que perguntavam porque é que eu nunca mais mandei abraço, simplesmente porque ninguém pediu, mas pronto, fica aí então um abraço. E também para todos os portistas. Temos dito aqui, temos frisado muito, é verdade, ele dizia que foi desde o jogo com o Famalicão que nunca mais houve abraços, mas isso tem a ver também com um baixar um bocado anímico de todos os portistas, que fez com que não houvesse tanto se calhar tanta mood para isso. Mas sem dúvida que este canal é um exemplo de que o Porto está espalhado pelos 4 cantos do mundo, e portanto abraço para todos os portistas de todo o país e de todo o mundo. E começando então a análise do dia de hoje, começaria já por esse jogo com o Nottingham, já aqui falando de uma estatística que eu acho muito interessante, que eu via hoje falado amplamente pela imprensa, de que há aqui uma tradição do Porto, quando recebe ex-treinadores, ganha ou empata, nunca perde com ex-treinadores. Parece que a única exceção foi o Luís Castro, que parece que aqui há uns anos que ganhou no Dragão, tendo já treinado o Porto, ele que treinou, até treinou pouco, eu não me lembro muito bem qual foi a época, até se puderes deixar nos comentários. Eu penso que o Luís Castro treina ali, se não me engano, foi depois da saída do Josualdo Ferreira, que ele treinou ali uns jogos. Na altura eu gostei bastante dele, mas nunca deu para ele ser treinador do Porto. Era um treinador a Porto, na altura lembro-me que era da estrutura, falava-se muito bem dele, mas nunca chegou a treinar muito. Mas tem esse histórico, a tal exceção que confirma a regra. Falamos muito disso esta época, porque o Porto tem batido muitos recordes históricos esta época e há sempre exceções. Temos aí a exceção, mas a coisa fica negra se olharmos para essa estatística. Para o Vítor Pereira, está a ser muito empolado nas tais narrativas da imprensa de que Vítor Pereira vem aí, e aliás eu vi uma entrevista dele em que ele dizia que tinha que ganhar e que ia ganhar ao Porto, e já vi também entrevistas de outras pessoas que, supostamente do círculo de Vítor Pereira, a dizer que ele é muito ambicioso e vai querer ganhar no Dragão. O que é certo é que se olharmos para essa estatística podemos ficar otimistas de que em princípio ele não ganha, pelo menos no Dragão. E eu até quando vi essa estatística lembrava-me muito bem de um jogo, há aqui vários, mas lembrava-me de um do Mourinho, quando veio com o Chelsea jogar ao Dragão. Depois acho que o Porto foi eliminado da Inglaterra. É isso que eu tenho medo que aconteça aqui, porque é a tal maldição. Apesar de ser o Nottingham, apesar de ser uma equipa que está a lutar para não descer a Inglaterra, não deixa de ser uma equipa inglesa. E eu disse isto na primeira volta. Acho que é mesmo esse peso desse histórico do Porto nunca ganhar na Inglaterra que tem pesado muito. Ontem havia gente que comentava que estava na hora de quebrar essa maldição, concordo, mas se pudermos ganhar no Dragão íamos mais descansados para a Inglaterra, porque tem esse problema
Mas lembrava-me então do Mourinho, que veio cá perder, e esta época voltou a acontecer. Ele, aliás, empatou e perdeu também para a Taça. E realmente, normalmente, os ex-treinadores não conseguem ter sucesso no Porto. Penso que o Vilas Boas, que agora é o presidente, também chegou a jogar no Porto. Eu não me lembro se foi, penso que foi em 2020, que o Marselha também veio ao Dragão e perdeu. E portanto, nem Vilas Boas, nem Mourinho. Portanto, acho que Vítor Pereira, se quiser até continuar na lista dos preferidos aqui dos portistas, acho que ele deve perder no Dragão. E eu acredito mesmo que o Porto tem vantagem nesse jogo com o Nottingham em casa, fora tem esse tal peso histórico. Agora o Porto tem que ter cuidado com o peso das seleções, porque eu acho que vai continuar a pesar. Eu tenho batido muito nesta tecla esta semana, porque eu previa para 2 jogos. É verdade que agora fiquei mais motivado, infelizmente, mas na minha teoria que eu andei a defender a semana passada inteira, de que estava uma tempestade perfeita que podia acontecer e que podia estragar os planos do Porto, e infelizmente aconteceu. Então já agora vou até ao fim com a minha previsão de que seriam 2 jogos que iam afetar. Eu acho que o Porto com o Nottingham ainda pode ter resquícios da seleção. Tem uma vantagem. Como o Farioli vai rodar mais a equipa, provavelmente há jogadores de seleções como o Froholt, como o Kivior e o Piatuzewski, que não pode jogar porque não está inscrito na Liga Europa, que não vão pelo menos entrar de início contra o Nottingham, e o Porto acaba por estar mais fresco. Vai entrar, por exemplo, um Pablo Rosário, é quase certo que vai jogar no lugar do Varela. O que é interessante no Pablo Rosário é que ele também jogou pelas seleções, apesar de tudo foi o primeiro a chegar, mas por exemplo é um jogador que também pode pesar nas pernas, ter o peso dos jogos da FIFA, e portanto acho que o Porto ainda vai ter ali algumas dificuldades nesse aspecto. E já agora falando de dificuldades, eu acho que a maior dificuldade do Porto contra o Nottingham, como vimos na fase de grupos, é porque é uma equipa inglesa, é uma equipa muito intensa, e eles vêm com tudo para cima do Porto. Aliás, eles têm aqui uma espécie de tentar salvar a época no jogo com o Porto. Acho que é isso que vai acontecer, eles vão entrar com tudo, porque é mesmo quase salvar a época, uma época que correu mal e que podem salvar nas competições europeias. Tem esse lado do Vítor Pereira, também um lado de orgulho, que vai querer mostrar serviço. E as equipas inglesas nunca ganham às portuguesas normalmente. É claro que quando falamos, por exemplo, hoje jogo ao Sporting com o Arsenal, muitas vezes é o plantel também, é o dinheiro, todos eles têm mais dinheiro que as equipas portuguesas, mas no jogo jogado muitas vezes é a intensidade, porque o campeonato inglês é muito intenso. E é aqui que eu volto a falar do meio campo do Porto. Eu acho que o Farioli disse na entrevista ontem, que eu tinha até falado que ele deu à UEFA, que eu até achei que tinha ali muita coisa politicamente correta, não achei muito interessante a entrevista, aliás falei dela ontem, mas o Farioli falava exatamente de não facilitar contra o Nottingham. Ele continua a querer ganhar as 3 competições, mantém-se ambicioso. Eu acho que ele tem motivos para isso. Já disse aqui que eu acho que o empate com o Famalicão, além de todo o azar que foi aquele golo no último minuto, a exibição não foi tão bem conseguida, mas foi só unicamente, acho que única e simplesmente por causa das seleções, e por isso é que acho que esse fator vai se esvaziando, e com o Estoril já não vai pesar nada. E portanto acho que ele faz bem a manter-se otimista, mas ele dizia que não ia alterar nada na equipa, que ia jogar com os melhores jogadores. Olhando então essa intensidade do futebol inglês e jogando com os melhores jogadores, olhando para as palavras dele, eu acho que ele devia entrar em campo com Fofana, Froholt e Pablo Rosário. Para mim, além de eu achar que é o melhor meio campo do Porto neste momento, ainda tem esse fator extra, que é um meio campo muito forte fisicamente. Acho que seria a solução ideal para uma equipa inglesa, mesmo tendo em conta que o Vítor Pereira é um treinador muito de posse de bola. Não vai ser tanto aquele do jogo direto como o Nottingham jogou na fase de grupos, com certeza, mas não deixa de ser um treinador que já passou muito tempo por Inglaterra, também já mudou um bocado o estilo dele. Eu falava disto aqui nos vídeos atrás, já passou pela Alemanha, campeonatos mais intensos. Mas de qualquer forma acho que o Porto com um meio campo assim seria mais forte do que, por exemplo, Gabri Veiga. Eu entendo que o Gabri Veiga é bem fresco. O Gabri Veiga, além de não ter ido às seleções, ainda descansou porque tinha o 5º amarelo no jogo com o Famalicão. Em princípio joga Gabri Veiga, traz mais criatividade, ainda por cima no jogo em casa também é preciso um bocado o Porto mandar no jogo, mas olhando naquilo que é o estilo do Porto, que eu acho que até é o estilo perfeito para a Liga Europa, digo aqui muitas vezes, um estilo mais defensivo, mais calculista, de muita intensidade. Acho que pode jogar com esse meio campo mais forte fisicamente, até porque eu acho que na frente poderia, por exemplo, lançar um Willian Gomes para desequilibrar. Já agora falando de amarelos e falando do Willian Gomes, não nos podemos esquecer de uma coisa: o Porto tem aqui muitos jogadores em risco de ver amarelo, ou melhor, de ficar suspenso para o jogo seguinte se virem amarelo, e alguns nomes não são nada simpáticos de imaginar que sejam suspensos. O Willian Gomes é logo o primeiro, e atenção que não tendo Piatuzewski, o Porto em Inglaterra, precisando, por exemplo, de desbloquear o jogo, de precisar de desequilibrar o jogo, já não tem Piatuzewski, não tendo Willian Gomes, fica grave, porque temos aqui comentado muitas vezes. Ainda ontem muita gente comentava e concordava comigo de que o Borja Sainz e o PP estão completamente aliados de desequilibrar o jogo. Isso ficou quase um papel atribuído praticamente só ao Willian Gomes e ao Piatuzewski, e os dois são mais extremos de equilíbrio.
e o Porto não tendo Petrusevski tem só o William Gomes na Liga Europa, portanto convém que ele não veja cartão. Há outro jogador que está também ali em risco, que é o Bednarek, que eu acho muito perigoso, até porque eu quase que prevejo que vai jogar Bednarek com o Tiago Silva. Normalmente é o Kivior que sai, porque o Bednarek é esse líder que joga sempre, e uma equipa do Porto a precisar de ganhar ou de algum resultado mais complicado em Inglaterra sem Bednarek também é complicado. Há depois outros jogadores como o Alberto Costa, embora aí eu acho sempre, embora eu acho que o Alberto Costa, por exemplo, é um lateral que tem muita intensidade, muito forte fisicamente, pode ser útil nos jogos com equipas inglesas, mais até que o Martim. Embora o Martim esteja a ser um autêntico lutador, nós vimos ainda no jogo com o Famalicão, ele entrou em campo e deu muito mais força física, segurou muito mais o ataque do Famalicão do que o Zaidu, que até parece mais fraquinho nesse aspecto do que o Martim quando ele entra, embora eu prefira o Zaidu pelo sentido do lado esquerdo, porque eu acho que o lateral esquerdo deve ser de raiz e o Zaidu parece melhor nesse sentido. Mas temos o Martim, não é tão grave, mas pronto, o Alberto Costa também está em risco, e depois também o Rodrigo Mora, que não deve jogar contra o Nottingham, deve descansar. O Porto diz que ele está apto, mas seria um risco enorme. Primeiro lançá-lo, não estando na máxima força, porque ele nem treinou a semana toda, tendo ainda por cima a Gabri Veiga, portanto podia até ser problemas de balneário que podia ser desnecessariamente criados, tendo até um meio campo que eu acho que seria mais útil com uma equipa inglesa, que seria com o Fofana. Não faz sentido lançar o Rodrigo Mora. Ainda para mais, imaginem se ele se lesiona uma terceira vez seguida, seria catastrófico, portanto acho que ele não vai jogar. E já agora falando do Rodrigo Mora, aquilo que eu dizia aqui no lançamento do vídeo, Neuen Pérez também treinou integrado, assim como o Mora, portanto Neuen Pérez está quase a voltar, e eu olho para este nome, para o Neuen Pérez, e sinceramente olhando para o momento atual da equipa do Porto, eu vejo o Neuen Pérez a entrar na equipa. Não sei se concordas comigo, podes também deixar nos comentários o que é que achas em relação a isto. O Farioli é muito conservador neste aspecto, ele quer sempre 2 jogadores para cada posição, e nos centrais ele divide, tem os centrais do lado direito e centrais do lado esquerdo. Não sei se seria Tiago Silva que iria começar a contar como central do lado esquerdo, ou seria Neuen Pérez, embora acho que o Neuen Pérez ficaria sempre do lado direito. Pelo menos foi assim no arranque da época em que o Bednarek até jogava do lado esquerdo. Eu na altura até questionei se o Bednarek jogaria com o pé esquerdo, também a qualidade dele com o pé esquerdo, e jogava sempre ali ao lado do Neuen. Mas não sei se Neuen não pode começar a contar como quarto central. Isto aqui só me levanta uma questão, que é o Perpites, que fica ainda mais afundado nas opções. Enfim, é uma coisa para vermos mais para a frente, quando o Neuen Pérez estiver 100%, estiver mesmo pronto para entrar, e vamos ver as opções de Farioli. Mas dá-me a impressão que ele pode passar à frente do Perpites. Isso pode bater o tal problema do jovem que eu já disse aqui, que acho que no final da época o ideal seria ele sair, nem que fosse por empréstimo, para rodar um pouco mais. Ele no arranque da época, na altura em que tínhamos o Neuen Pérez, parecia esse jogador a Porto, parecia que ia tomar conta do lugar, mas depois foi perdendo terreno. Também não é fácil com os 3 monstros que estão à frente dele, Tiago Silva, Bednarek e Kivior, sendo o setor crucial que Farioli mais valoriza, ali o centro da defesa. Ainda por cima falta-lhe experiência, e eu acho até que foi na Liga Europa precisamente que o Perpites, e esse tal amarelo que o deixa em risco também de ser suspenso, o Perpites é outro jogador que está em risco já há muito tempo. Foi um jogo, eu não me lembro, se alguém se lembrar pode também deixar nos comentários qual foi o jogo. Foi um jogo da Liga Europa em que o Perpites vê ali um amarelo, eu penso que foi por protestar com o árbitro, e na altura Bednarek e Kivior ficaram furiosos com ele. Lembro-me de reclamarem muito com ele mesmo em público e a meio do jogo, e eu tenho a sensação que foi a partir daí que Perpites nunca mais jogou. Mas pronto, eu continuo a achar que é um grande jogador, mas chegando no Neuen Pérez talvez passe à frente também porque é mais experiente. Enfim, não sei, porque o Neuen Pérez depois de tanto tempo sem jogar também precisa recuperar o seu momento de forma física. Mas voltando então aos jogos, ao jogo da Liga Europa e ao jogo do Estoril, acho que os 2 jogos não podem ser vistos de forma separada. Estou até muito curioso para ver a conferência de Farioli, porque ele vai ter que falar de 3 jogos. Ele prometeu à imprensa, eu acho que aqui a imprensa não se vai esquecer. Há aqui muitas perguntas que às vezes eu lamento que a imprensa não faça, mas até te pergunto a ti se achas mesmo possível que a imprensa vá esquecer que o Farioli prometeu que ia falar do penalti do Zaidu, do possível penalti não assinalado, que o Benfica logo fez um comunicado ou postou logo no Twitter muito indignado que havia um penalti por marcar, respondendo ao Farioli que dizia que era a zona verde, a dizer que era a zona azul. E acho que vão perguntar ao Farioli sobre o penalti de Famalicão, que vai fazer com que ele fale desse jogo, que vai ser o jogo mais confortável para falar. Depois vai falar do Nottingham, naturalmente, porque é o jogo que vai acontecer. Depois acho que o Estoril vai ter que falar de Estoril. Eu estou muito curioso para saber como é que ele vai abordar isto, porque ele costuma dizer que é um jogo de cada vez, mas aqui o jogo de Estoril é coladinho ao do Nottingham, é quase seguido. E por isso acho que ele vai ter que falar de um e do outro. E já agora vou tentar ajudar aqui o Farioli em relação a esse penalti. Se lhe perguntarem do Zaidu, para mim aquilo não é penalti nenhum. Se alguém quiser ver a jogada, enfim, ela está disponível em muitos locais, mas se quiserem ver no short, o meu último short eu postei exatamente isso. Acho que o Zaidu, já na altura fiquei com essa sensação, ele cabeceia a bola, a minha dúvida era se ele tinha tocado na bola, ele cabeceia a bola e vai naturalmente com os braços, ele não pode cortar os braços para ir cabecear. O jogador do Famalicão salta muito menos que ele, e ele toca-lhe na cabeça, mas eu acho que aquilo, depois de ele cabecear a bola, acho que aquilo não é penalti. Aliás,
pode até ser penalti, mas depois é aquele critério como o do Gabri Veiga com o Braga, marca-se um penalti, que eu disse aqui na altura, para mim não era, e depois o gol é puxado dentro da área e já vou dizer outra vez que não é, portanto os critérios vão mudando, tudo é possível de marcar, mas se marcam aquele do Zaidu, começa a haver penaltis aqui a torto e a direito, porque aqueles choques acontecem muito e os árbitros normalmente deixam passar. Mas enfim, já sabemos que há essa narrativa e por isso é que eu acho que o Farioli não vai escapar essa pergunta, há essa narrativa para tentar pressionar o Porto, para tentar que o Porto, até pressionar os árbitros também para ver se o Porto cai, mas eu acho que o Porto, sinceramente, ontem havia alguém que dizia que eu estava otimista, sinceramente não é otimismo, é porque, e até vocês que estão aqui sempre todos os dias a acompanhar e que veem os jogos todos do Porto, nós temos esta noção de que algo se passou de estranho no jogo com o Famalicão, a equipa estava desligada, estava lenta, vimos o Bednarek e o Kiwior a trocar a bola entre os dois e sem conseguir passar a bola, isso já não acontecia desde o jogo com o Benfica na primeira volta, que curiosamente foi também depois de uma paragem de seleções, e portanto nós que vemos os jogos temos, e que acompanhamos a época toda do Porto, temos noção de que aquilo não foi normal, e a única explicação que há ali é a paragem de seleções. É interessante que Farioli não falou tanto do cansaço, o possível cansaço dos jogadores, embora eu acho que isso pesou, mas realmente ele tem razão a dizer que foi o lado tático, que os jogadores jogam noutras táticas, outros esquemas de jogo, e depois é muito difícil em 1 ou 2 dias que eles voltem aos processos que estavam antes. Segundo essa lógica de Farioli, e aqui contrariando até um bocado o que estava no início do vídeo, há outra teoria. Se Farioli acha que foi o sistema tático das seleções que prejudicou a equipa, então acho que ele deve repetir um 11 Famalicão para que os jogadores voltem a habituar-se àquele estilo de jogo, se for esse o problema. Embora eu acho que são 3, são cansaço, é o sistema de jogo e é claro também a motivação, porque houve ali jogadores que foram eliminados para não participar no Mundial, isso pesa muito, porque é como eu dizia aqui no vídeo de Famalicão, até na antevisão já dizia isso pesa muito, é um país inteiro, é um peso enorme. O próprio Bednarek disse que doía muito e na altura eu disse que achei que ele não exagerou, acho até que ele estava exatamente a descrever aquilo que normalmente é uma eliminação do Mundial. Felizmente nós portugueses há muito tempo que não sabemos o que é isso, mas sabemos bem o quanto isso custa e isso claramente que pesou. Os jogadores do Porto são muito jovens ainda por cima, mesmo o Bednarek com toda a liderança que ele tem, experiência, já tem 29 anos, não deixa de ser jovem para um central, basta olhar para a idade, por exemplo, do Tiago Silva, a idade que ele tem, que não tem nada a ver a diferença entre um e outro, e portanto é natural que isso também pese para eles. De qualquer forma, acho que o Porto com o Nottingham é favorito. Pode acontecer aqui uma coisa muito engraçada, que eu espero que não aconteça, mas seria engraçado de acontecer se não fosse contra o Porto, e portanto não vou desejar que isso aconteça, mas só que uma curiosidade, não sei se viste isso, o Nottingham pode dar-se a curiosidade de descer de divisão e se ganhar a Liga Europa ir à Champions League, o que seria muito estranho. Eu acho que seria a primeira vez que isso acontecia, mas acho pouco provável e acho mesmo que o Porto pode passar. Aliás, eu estou sempre aqui a dizer que o Porto é favorito, não posso ser outra coisa antes do jogo do Porto com o Nottingham. E já agora, não sei se viste, houve aí uma revista, não sei se foi uma revista inglesa, enfim, eu normalmente falho no país da revista, mas houve uma revista que com certeza alguém vai saber, pode também deixar nos comentários qual foi a revista, que dizia que fez um supercomputador, fez uma simulação e o favorito a ganhar a Liga Europa era o Porto, mais uma vez. Portanto, acho que pelo estilo de jogo do Porto, pela equipa que tem, pelo histórico, aliás basta ver entrevistas ontem de Farioli, em que tinha até o Maniche a recordar aqueles grandes momentos. Embora eu acho que aquilo não saiu da cabeça de Maniche, eu acho que aquilo era lido, mas de qualquer forma acho que trouxe aquela emoção para sentirmos que realmente o Porto tem uma palavra a dizer nesta Liga Europa e não podia ser de outra forma. Portanto acho que esse jogo com o Nottingham é um grande jogo, tem esse senão das seleções que acho que ainda pode pesar um bocado, mas acho que o Porto é favorito, nisso aí não tenho dúvidas. E já agora em relação ao jogo de hoje, falando em competições europeias, temos o jogo de Sporting. À hora que estás a ver este vídeo, provavelmente até já aconteceu o jogo, podes também dizer quanto é que ficou o resultado desse jogo. Só uma curiosidade também em relação ao Sporting, que é o tal jogo em que a Liga, como dizia Vilas Boas com alguma ironia, vai ter que torcer para que o Sporting seja eliminado, porque senão vai ser um grande imbróglio no campeonato. E vejam bem, tudo parece que não é tão grave. O Presidente da Liga, como eu digo aqui, fala e como dizia o Gato Fedorento aqui há uns anos, fala e não diz nada. Ele tentava diminuir um bocado a relevância de tudo isto, mas depois do Porto perder pontos e o Sporting se aproximar do Porto, se o Sporting se aproxima das meias finais da Liga dos Campeões, vai transpirar um bocado o Presidente da Liga, porque pode-se tornar aqui um grande imbróglio, um grande problema para o campeonato, que era totalmente desnecessário, mas foi mais um passo que deram nessa direção de prejudicar o Porto. Foi desde o início, quase desde aquele momento em que marcaram o jogo do Arouca, quase em cima do jogo da Liga Europa para o Porto, que tem vindo a suceder casos e casos a prejudicar o Porto. É só mais um, mas não deixa de ser essa curiosidade também o jogo hoje do Sporting, que pode também dar ali um alívio à Liga, como dizia o Vilas Boas ironicamente.
E de resto é isso, já sabes que eu volto amanhã com mais um vídeo para analisarmos tudo, já com as palavras de Farioli. Estou muito curioso para saber, e já agora para saber também quem é o jogador que vai ser entrevistado. Normalmente o jogador que vai à conferência com o Farioli costuma ser a estrela, pelo menos tem havido mesmo essa ligação, costuma ser um jogador que joga a titular e que normalmente é dos que até se destaca mais no jogo, e portanto analisar também tudo o que vai dizer o Farioli, já mais próximo do jogo também sentir e tentar adivinhar qual vai ser a equipa que vai jogar. Eu neste momento ainda não consigo, como disse aqui no vídeo, tenho alguns jogadores que eu acho que vão jogar, o Farioli surpreende-nos sempre, e tenho os jogadores que eu acho que deviam jogar, mas de qualquer forma amanhã já podemos analisar com mais cuidado tudo isso. E de resto é isso, só pedir antes de terminar o vídeo que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Já sabes que o teu like é muito importante para que o vídeo também entregue para mais gente. Não te esqueças de subscrever o canal se ainda não subscreveste, rumo à meta de 12 mil subscritores. Estamos quase lá, estamos muito próximos dessa meta, portanto se puderes subscrever, há sempre alguém, aliás há muita gente ainda que assiste aos vídeos que não subscreveu, portanto vale sempre a pena pedir para que subscrevas, pedir que dês hype no tal vídeo domingo. E de resto é isso, já sabes que análise ao Porto diária e sem filtro é só aqui. Um abraço e até amanhã.